grandes propriedades. E o que eu estou falando de grande? Mínimo, onde a média é maior do que 500 hectares. Tá. Então, quando eu olho a distribuição... Vou dar um exemplo simples. Você acha que tem um hospital aqui em São Paulo andando nessas chacrinhas? Claro que não. Não. Mas você acha que lá no Mato Grosso, aquelas grandes fazendas, tem uma hospitada? Tem. Pronto, você mesmo respondeu. É. No meio da soja. Ou seja... Da cana-de-açúcar. Quem mesmo? que, Também? isso aí é um outro Porra! contexto que eu quero chegar nisso daí, são as novidades, né, que a gente tem sobre o bicho. Então, mas olha só que interessante, olha a confusão que o público está fazendo. Quando eu começo a falar que os grandes, se eu falar rápido, olha, quem a gente aprendeu? Os grandes conseguem tolerar e tem a onça pintada na fazenda, os pequenos não. De cara, eu já fui rotular, você está defendendo os ricos, os grandes. Você falou, não. Aí eu comecei a pensar, mas peraí, por que você está nervoso, você está ficando emocional em cima disso? Aí você vê que tem uma mistura de política social por trás disso. O cara não está ouvindo dado. Eu estou acabando de falar que para onça os grandes são os melhores. Por quê? Pô, eu tenho o maior bloco proporcional de reserva legal, que é a área que o cara tem que deixar. Eu tenho menos gente por hectare. E eu falo, gente, isso é a nossa pegada ecológica. É nossa existência. Então você imagina, eu faço exercício, imagina 10 mil hectares, eu tenho um proprietário produzindo que tem lá 20 funcionários. Mas agora, é uma mudança muito grande de paradigma e é difícil. Eu demorei para atender. Você, a primeira vez que você foi lá... Eu demorei. Foi um aprendizado. Isso é verdade. Eu já chorei em campo de soja. Primeiro, porra, você fala assim, caralho, era uma floresta. Agora entendi, campo de soja. nesse sentido. Lógico. Mas vem cá, Vilela. Eu não sei do que você come, mas eu tenho certeza que você não se alimenta através de fotossíntese. Não. Alguém aqui, você, o mendigo tem ali. alguém... Não. Você não. O mendigo nem também o não, bicho preguiça. nem o bicho preguiça. Nem minha esposa, nem Thiago, Ninguém. ninguém aqui. Então, assim, nós nos alimentamos de algo que vem do campo. Ponto. Se você é vegano, vegetariano, onívoro, vem do Alguém campo a sua precisa alimentação. produzir. Aí que entra esse outro, ao choque. Então imagina, quando eu falo, as pessoas reagem primeiro com raiva, com ódio, que você está defendendo o grande. Aí você fala, olha, nesse contexto a salvação é o grande, é um exercício, a nossa pegada ecológica. Mas aí você vê que a pessoa está confusa por causa da internet, das ideologias, com política social. Entendeu? Com política socioeconômica. Como era o nome? A gente Aí usava você fala, muito essa, quando tem uma cultura. Tinha um nome que a gente usava uns tempos atrás, quando a gente queria definir, era uma coisa triste, especialmente na biologia. A gente aprendeu quando eu fiz faculdade tardia, porque eu fiz depois de você, que eu primeiro sou contador e economista, aí fiz depois de biologia. Tinha um termo para... Não era monocultura, é quando você tinha grandes áreas de produção de uma mesma cultura. Mas não era um outro nome pior. Era um nome pior. Era um pior que a gente olhava e já fazia... aqueles caras que fazem aquelas grandes culturas e não sei o quê. Pô, e assim... Latifundiário? Latifundiário. Porra. Esse é um latifúndio. A gente fala assim... usava isso. Porra, usava isso. Aí parecia uma coisa ruim. E eu mesmo, cara, que no meu aprendizado... Porque a gente ouviu sempre na biologia a coisa, os corredores ecológicos, o que liga os fragmentos de floresta e a preocupação em ligar esses fragmentos para que a vida selvagem pudesse transitar entre eles, etc. E é isso onde está o grande... Só que eu acho muito importante, porque a grande mudança foi quando a gente entendeu, através da ciência, ele é um cientista, está trabalhando nisso, que aquele corredor ecológico, o que é um corredor ecológico? É onde o bicho olha um monte de florestinha bonita? Não. O bicho olha o quê? A tranquilidade de atravessar, cruzar uma área de um fragmento até para outro e usar, por exemplo, um campo de soja. Naquele campo de soja, se ele não tiver 200 caras morando ali, significa 200 armas, 200 gatos, 200 cachorros, ele tem um lugar tranquilo. Se aquilo é seguro, é safe, passa a ser um corredor ecológico. Total. Mas não é naquele conceito tradicional e romântico. Conservação, Intacto, ela né? nasce aqui. Ela é amor e paixão, é respeito, mas ela tem que passar por um processo lógico e a ciência ajuda nisso. E depois custa dinheiro para isso. Então, assim, não é tão simples. Não é a conservação não é romântica. Às vezes ela é cruel. É claro, às vezes ela é cruel, cara. Isso é difícil de aceitar, né? É difícil. Que ela seja cruel também. tem a ver ainda, não deveria ser difícil, e o termo às vezes, o cruel às vezes é uma... Sim, eu digo cruel para os parâmetros com que a Exato. gente consegue, para os Cruel parâmetros nesse que sentido, nós... que cruel nesse mundo que a gente o está grande vivendo hoje. proprietário de terra, ele consegue conservar mais, isso é um cruel. Você pensar que, pô, o cara que tem menos dinheiro consegue conservar menos, porque ele precisa daquilo muito mais. Isso é uma crueldade. Então, mas o que é Nós louco vamos é o chegar lá. seguinte, então,
Porque o negócio você tem que... Você vai... Vamos subindo. Vamos lá. Então, o que a gente aprendeu? As onças são nas áreas de propriedades. E nas propriedades, eu tenho mais de 6 milhões de propriedades rurais no Brasil. Imagina. Grandes, 1% é grande. Mas 1%... 1% é 1% são consideradas... A gente considerou grande. Tá. Mas esse 1% representa 80% da área. Sim. Tá. Graças a Deus. Mas olha que louco. Dependendo de onde eu falar, eu sou atacado por estar defendendo os grandes. Então, assim, há uma confusão. A internet levou uma confusão. Você falou graças a Deus porque fica mais Porque fácil. a conservação não é social. Sim, Não é social. Eu fiz, olha esse meu peito aqui, ó. Que lindo. O que é esse símbolo aqui? Compostela. Eu fiz Compostela. Fiz aquela caminhada bonita na Espanha. Naquela caminhada, eu cruzei... Tinha coisas bonitas. Eu vi pai trabalhando com filho na lavoura. Eu vi marido com mulher. E eu vi o quê? Fauna? Zero. Zero de fauna. Zero. Eu andei 20 dias no meio do campo e não vi nada. Por quê? Uma propriedade rural grudada na outra. Caminho de Santiago. Uma propriedade rural grudada na outra. Parece bonito, social, lindo, maravilhoso. Agora, quantas armas, quantos cachorros, quantos gatos, quanta pressão sobre a fauna pegada existe ecológica. ali? A nossa pegada ecológica é altíssima. É isso. Eu vou fazer então, xixi. Tem hora que a gente tem que decidir. Com cuidado. Mas tem um monte de coisa aqui. Ele bateu o chifre, enganchou o rabo, né? Tem hora que a gente tem que decidir, a parte talvez tem que ser cruel socialmente da nossa sociedade, em decidir o que a gente quer, conservação ou uma política social de assentamento de pessoas produzindo ali em grupos familiares. E é uma decisão. Por quê? Porque é incompatível. Eu jamais vou ter uma onça pintada, que é o nosso melhor bioindicador, convivendo num assentamento altamente adensado. Mas por que ninguém vai matar? Não, ela não vai viver ali. Primeiro que ela não vai ter comida suficiente às presas naturais. Ela vai atacar cachorro, ela vai atacar alguém, uma criança. Ela come cachorro e tal. Então, assim, vai ter conflito. E as presas naturais, a comida dela não vai estar lá, ela vai começar a comer o gado, vai gerar um conflito. Então é impossível. Ou seja, ela é um bom indicador também para a gente interpretar aonde que é possível trabalhar conservação grande escala da biodiversidade, de manter todo o ecossistema funcionando legal, e onde eu falo, olha, cara, aqui não dá, aqui é mais ou menos, aqui é um paliativo, aqui é mais ou menos. E assumir isso. Depende, eu vou zonear o Brasil e falar assim, cara, aqui dessa área deixa, não vai ter ninguém. E os bichos do jeito que vieram ao mundo. E essa terra não mexe. E aqui eu sinto muito. E assumir isso. Bem, isso é um contexto. O grande, aonde entra o choque, que eu ia falar aonde a rede social é bom e é ruim, é que 85% da população brasileira é urbana. E ela é uma população que desconectou com o mundo real. Ela está totalmente desconectada. Ela conhece o mundo real pelo Instagram, pela foto. Tá? Então, ela é um conhecimento extremamente raso, com uma impulsão para uma reação emocional, de julgamento e de manada. Ponto. Pá, e de manada acabou. Né? Você já foi para a Amazônia alguma vez? Já. Morei lá, né? Você morou lá? Morei 2 anos. Tá. Aonde? Manaus mesmo. Manaus. Show. E aí que é o problema. Mas fui pra Manacapuru, rodei tudo lá. Aí é que é o problema, porque aí a gente que está lá vivendo uma prática, tentando arrumar uma solução com base científica e equilibrada, a gente tem que conversar com uma manada de 85% que já está influenciada por alguém que falou assim, eu sou contra o agronegócio. Que come uma maçã orgânica de R$10, desce na Augusta, desce lá embaixo que pega uma maçã de R$10. Mas você sabe o que é o mais louco? É que você fala assim, o que é o agronegócio? O vendedor de tomate que em volta de São Paulo faz parte do agronegócio. O agronegócio é toda a cadeia. O vilãozão que é rico. Mas é porque no Brasil a gente está usando o termo agronegócio de forma errada, como o agronegócio fosse os grandes. Os grandes, exato. O agronegócio é para descrever a cadeia da produção todinha. Exato. Então o cara que traz um caminhão e o tomate que leva e distribui, ele faz parte do agronegócio. Aí porque a gente insiste de que é uma... também ou não? Lógico, ele faz parte do agronegócio. Então a gente está indo contra quem? A gente está acusando o cara que produz a nossa comida em ser o vilão da conservação. Agora fala assim, ok, mas aonde estão as onças? Vamos voltar para as onças. Onde estão as onças? Lá. Aí eu posso voltar para você e falar assim, vem cá, você come, vem da onde o que você come? O seu arroz, o pão que você come, o trigo é produzido aonde? Lá no Mato Grosso. O maior produtor de trigo hoje está no Mato Grosso. Tá? Aonde estiver, vem lá numa fazenda no Mato Grosso. Então, você come pão. Ok, vem de lá.
Lá, esse cara que você odeia, ele tem onça pintada na fazenda dele. E, inclusive, ele tem um gadinho, tá dando prejuízo lá. Agora eu te pergunto, você que mora no seu condomínio, quantas onças pintadas você tem no seu condomínio? Nenhuma. 0. Mas o que a gente faz? A gente transfere a responsabilidade só pra ele. Aqui, sabe o que tem aqui? É doido. Tem o saruê, né? Saruê tem vinho aqui. E um mico. É um tipo um macaco. É um sagui. Sagui. Então, toda vez que a gente... E é muito comum, e agora mais comum ainda, a gente transferir a responsabilidade pro próximo. Alguém tem que fazer alguma coisa, né? O famoso. Exatamente. E aí eu falo, a minha responsabilidade é eu virei vegano ou eu só como... carne de galinha feliz, né? Aprendi isso com um cara da BBC. Vegano não come nada. Não, mas eu conheci esse conceito com gringo, porque eu lidei muito com gringo. Eu já fiz comercial pra uma turma dessa. Que só come carne de a parte bicho feliz, agora da de bicho criação feliz, deles tá? são de animais, aves felizes. Não, que não acho ruim, eu acho bom. legal, Eu até. acho. O problema é assim, aí volta num outro segmento. Tá? Olha lá, eu tô tentando salvar a onça. Tá. Mas eu não salvo a onça sozinho. Eu preciso primeiro ser coerente, prudente, calcado em ciência e negociar uma saída, tá? Quando eu venho para esse público de 85% e falo, olha, gente, o fazendeiro que está metendo pau, ele, na verdade, não é o velão, ele é o mocinho. Aí eu sou atacado. Você está defendendo, quem está te pagando? Você fala, cara, não estou defendendo ninguém. Eu estou falando que a onça está vivendo na fazenda dele, então eu tenho que ir lá ver que ele está tendo prejuízo pelo seguinte, que eu descobri que o cara médio e pequeno não tem onça porque ele não tolera o prejuízo. Claro. Não é porque ele é um ser humano pior ou é mau, é porque ele não tolera. Aí, mas tem que tolerar. Aí eu ouço o seguinte, quem veio primeiro? O homem ou a onça? Deixa a onça lá. Aí eu falo, peraí. E eu já tive essa discussão com meus seguidores lá no começo. Eu tive que fazer vídeo e falar, gente, não é uma competição primeiro. Quem chega primeiro, quem veio primeiro. Quem veio primeiro? A onça. Tá 3,5 milhões de anos você aqui. chega na sua casa e já tinha barata, então você não pode matar as baratas também. Olha lá. Já tava na sua Rato. casa. Então, rato. aí é que vem o negócio da comunicação que eu te falei, que o biólogo não... O que o biólogo arrogante, o cientista fala assim, você é burro. Não vou perder tempo. Eu tenho falando pra você não vai entender, seu burro. É o contrário. Eu tenho que falar assim, não, peraí, eu tenho que baixar lá e falar assim, vem cá. Por Não, que baixar ele lá quer? não. Eu tenho que olhar pra ele e falar assim, deixa eu entender o que aconteceu. Você não tá entendendo da forma que é. Vamos lá explicar. Primeiro, não é uma competição. Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro, 3 milhões e meio, ela tá aqui, ok, ela chegou aqui primeiro. Mas nós chegamos primeiro a ter consciência e responsabilidade, desenvolver os sentimentos, ter compaixão, enfim, nós temos consciência. E nós temos que desenvolver uma consciência de que a gente tem que ser responsável pelas outras espécies e não temos o direito de exterminar.